Bora lá agora para Marcos 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Uma das mãos aleijada. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá", e perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque iam falar a respeito das coisas que ele fazia. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Não lembrava disso. Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Não lembrava disso. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutam entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade.
Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A parte mais importante para mim aqui, não mais importante, mas que me chama a atenção em Marcos 3, é essa parte em relação ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Ao mesmo tempo que muito puro, poderoso também. Você pode blasfemar contra o Senhor, Ele vai te perdoar, até mesmo contra Deus. Deus perdoa. E inconscientemente eu fiz muita coisa que foi abominável contra Deus, contra Jesus, mas jamais contra o Espírito Santo. Pense bem nos seus atos. Pense bem nos seus atos. Pense bem no que você fala. E se eu posso te dar uma sugestão, é que você convide o Espírito Santo para estar contigo dia a dia. Dia a dia. O Espírito Santo vai soprar no seu ouvido e vai colocar no seu coração coisas que vão iluminar as suas decisões, vão iluminar as suas escolhas em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Em tudo. Desde 2014, quando foi a minha real conversão e que o Espírito Santo começou a conversar comigo, eu comecei a identificar que aqueles pensamentos não eram meus. Eu entendi que o Espírito Santo falava comigo. É isso, pessoal. Não vou me prolongar aqui, que a ideia é fazer vídeos curtos. Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus seja com você e com a sua família. Deus abençoe.